R. Lenz Produtora. Olá, mulheres abençoadas! E nós estamos aqui no nosso segundo episódio para poder falar sobre relacionamento, para falar sobre autoconhecimento e sexualidade. Então, quero convidar você, e você também pode mandar para todo mundo, para poder estar conosco aqui, que vai ser especial. Então, nesse mês de setembro, toda quarta-feira, às 7 horas da manhã, você tem um encontro marcado comigo e com várias informações para poder edificar a sua vida. E hoje eu estou aqui com uma maravilhosa, que ela vai trazer um testemunho que talvez a história dela pode ser semelhante da sua. Então, estamos aqui com a Jennifer Tiepo. Isso. Ela é sexóloga, ela é psicanalista clínica, ela é casada, ela tem filhos e ela tem uma história linda de superação, de cura, para poder nos contar, né? Então, amada, eu quero louvar a Deus pela sua vida. Obrigado por ter aceito o convite. Eu quero que você já se apresente aqui para as pessoas que estão aqui nos ouvindo. Primeiramente, eu quero agradecer, né, pelo convite, por esse espaço abençoado para podermos estar falando sobre esse assunto de sexualidade, relacionamentos e falar o meu testemunho, né? Como que eu cheguei a ser uma sexóloga hoje. E eu sou Jennifer Tiepo, sexóloga, psicanalista clínica, sou terapeuta sexual, master EZPAS, sou um pouco de tudo, né? E estou muito feliz, né, de estar aqui. Sou casada. Agora, no mês de julho, nós completamos 17 anos juntos, mãe do Mateus, de 15 anos, e do Miguelzinho, de 3 anos. E para mim é uma honra, uma alegria poder estar compartilhando aquilo que Deus fez na minha vida, cura, transformação. E eu creio que Ele vai curar e transformar você também, que vai escutar esse episódio de hoje. Em nome de Jesus, eu creio nisso, né? Eu quero que você fale um pouco para nós, Jennifer, que eu gosto de saber disso, curiosa, gente. Eu gosto de saber como que as pessoas se converteram, como elas conheceram a Cristo. Como que foi esse momento para você, né? Se você cresceu em lar cristão, como que foi a sua história de conversão? Conta para nós. Então, eu não cresci em lar cristão, né? Os meus pais, eles não eram evangélicos. E tudo começou com o divórcio deles, né? Então, assim, o meu testemunho, eu falo que o processo, né, daquele chamado, daquele propósito que Deus tinha na minha vida, começou aos 2 anos de idade, né, no divórcio deles, onde eu e minha irmã mais velha, né, ela tinha 4, eu tinha 2 anos, então ali começou aquela ausência da paternidade, minha mãe trabalhava muito. Então, assim, desde muito nova, desde muito pequenas, eu e minha irmã, nós tivemos que crescer, né? Mesmo com pouco tempo. E então, os meus pais se divorciaram aos 2 anos, cresci morando com a minha avó e tudo mais, para poder ter esse apoio, né? E aos 6 anos de idade, 6 anos de idade, que nós fomos até uma igreja, né? Minha mãe, ela falou assim, não, vamos procurar uma igreja. Nós fomos. Aos 7 anos ali foi a minha conversão, né? Então, eu falo que naquele momento eu não entendia muito, né? Mas eu sabia que o amor de Deus já estava ali, né? Eu já sabia que Ele já havia me escolhido mesmo eu sem ter a mínima noção de quem era Deus, de como era esse amor, né? Porque mesmo não tendo essa questão da paternidade desde os 2 anos, o amor de Deus ali supriu tudo. E isso foi, assim, essencial na minha conversão. Amém. E o seu pai, ele não participou da sua criação, da sua irmã? Como que foi? Ele ficou mais ausente? Sua mãe te criou mais? Depois da separação? Sim. Ele saiu de casa, né? Para ir morar com uma outra mulher. E então, assim, nós fomos, assim, criadas realmente. Como minha mãe trabalhava muito, nós fomos criadas pelas nossas avós, né? Então, minha mãe ficava ali com a gente quando não estava trabalhando. Mas a questão do meu pai sempre foi, assim, bem ausente, né? Então, assim, ele
nos pegava aos finais de semana, né? Mas, assim, era aquilo, passava o dia. Então, assim, hoje eu não tenho tantas lembranças, né? Então, assim, meu pai, ele sempre foi um pouco ausente, né? E até hoje ele é um pouco ausente nessa questão da nossa criação, nessa questão de estar com os netos, né? Então, assim, é um pouco mais hoje por conta da idade, creio, né? Que hoje ele é sozinho, né? O relacionamento dele não deu certo. Então, ele foi um pai, assim, bem ausente na nossa infância. Então, nós crescemos realmente sem essa paternidade, sem essa figura tão importante, né? Que é um pai dentro de casa. Sim, e é extremamente importante, né? A gente vê que essa é uma realidade de muitas pessoas, né? Que os pais se divorciam e algo que eu gosto muito de falar é sobre a importância do masculino. Porque os pais são quem ajuda a definir a sexualidade dos filhos. Então, a figura paterna, a figura materna são importante, muito importante, mas a figura paterna tem uma relevância que é muito grande, né? Sim, exato. E o quanto que isso é difícil durante a criação e a forma como a criança ela vai crescendo, vai entrando na adolescência e como ela vai se enxergando. E aí eu quero que você, antes da gente entrar nessa fase da adolescência, vamos devagar, eu quero saber, depois, seu pai casou porque ele saiu para poder morar com uma outra pessoa, certo? Sim. E a sua mãe, ela casou novamente? Então, aos 6 anos de idade, né? Quando eu tinha 6 anos de idade, ela conheceu um rapaz, né? E começaram a se relacionar e tudo mais, e foram morar juntos, né? A princípio não foi assim aquele casamento de papel passado e tudo mais, mas nós fomos morar juntos, né? Em uma casa, e foi onde que eles, como um casal, que foram à igreja, né? Então foi esse princípio de conversão, né? Foi através desse relacionamento deles. Então, assim, aos 6 anos, nós entramos nesse relacionamento, porque eu falo nós, porque nós como filhas, né? Nós entramos nesse relacionamento junto com esse rapaz, e o casamento deles durou cerca de 14 anos. Que tem a Júlia, né? É a minha irmã caçula, por parte de mãe, porque eu tenho a irmã caçula por parte de pai. Então, a Júlia é fruto desse relacionamento deles. Então, minha mãe casou, sim. Entendi. E aí eles casaram, foram para a igreja, todos vocês começaram a fazer parte dessa comunidade. Sim, exato. E aí, se eu não me engano, você contou que o seu padrasto, ele era um líder dentro da igreja, né? Sim, ele era presbítero, né? Então, assim, quando nós nos convertemos, nós fomos em uma igreja tradicional, né? E ficamos ali por mais ou menos um ano, e depois nós fomos para uma igreja pentecostal. Então, a partir dessa igreja pentecostal, que ele foi subindo os cargos, né? Obreiro, depois diácono, e ali ele chegou a ser presbítero e era o braço direito do pastor. Então, assim, por que eu falei lá no começo que mesmo eu não conhecendo a Deus, ele já havia me escolhido, né? Porque desde muito pequena, eu me lembro que eu pegava a escova de cabelo da minha avó e começava a cantar para as plantinhas, assim. E ali, eu me lembro claramente, eu cantando para as plantinhas, eu começava a chorar. Só que eu não tinha entendimento nenhum de que ali era o Espírito Santo já me tocando, né? E assim, então desde pequena, eu sempre tive esse dom, né? Deus me deu esse dom do louvor. Então ali, quando nós estávamos nessa igreja pentecostal, eu comecei a receber muitos convites para estar pregando em cultos, louvando em cultos, para estar em cruzadas evangelísticas. Então, assim, desde muito nova, eu já comecei com uma agenda muito cheia, né? Tinha dia que nós tínhamos compromisso de quarta a domingo. E como ele era o presbítero, né, ali o braço direito do pastor, então ele pregava, né? Então os convites começaram a ir para ele também. Então fechava aquela agenda, né? Eu faria o louvor e ele faria a pregação da noite, né? Então, assim, durante muito tempo foi dessa forma, né, de convites, e foi onde essa questão, ou que houve, assim, né, como eu posso dizer, essa brecha, né? Essa brecha, porque eu falo, né, que o mal ele já está dentro da pessoa,
né? Não adianta você estar dentro da igreja, não adianta você estar ali atrás de um título, porque aquilo ali é só um título, mas o que realmente vai importar é aquilo que está no teu coração, quem você realmente é quando você fecha a porta do teu quarto, porque é ali que você vai mostrar realmente como está o teu coração, como está o teu íntimo, né? Então, assim, ele aparentemente já era, assim, o presbítero, o pregador da palavra que acontecia, mas aconteciam muitas coisas que ali me desestruturou. Essa é a realidade. É muito delicado, né? O assunto que nós vamos tratar aqui é bem delicado. E a gente está indo com calma, né, para que vocês possam ir assimilando toda a história da Jennifer. E eu tenho certeza que algumas pessoas vão também trazer para nós histórias semelhantes, porque nós, como somos da área da sexualidade, nós já escutamos isso muitas vezes, né? E vamos falar para você, mulher, vamos falar para você, mãe, sobre prevenção. E eu quero já que você comece a relatar, né, Jennifer, para nós aqui, como que foi esse convívio com o seu padrasto? Como que ele era em casa? Porque na igreja, né? Bela viola. Santo, né? Bela viola. Casa, por dentro, né? Aquele pão bolorento. Então, assim, eu quero que você fale um pouco. Como que ele era em casa? O que que ele representava para vocês? Como que vocês eram crianças, 2 crianças, né? Sim, sim. E como que foi aumentando? Como que foi se desenvolvendo esse interesse dele por você? Então, o que acontece? Como esses convites começaram a crescer muito, minha mãe já havia dado à luz a minha irmã mais nova, né? Então, ela era pequena. Então, ela não conseguia mais nos acompanhar a esses convites, né? Então, era onde que eu acabava indo sozinha com ele. E foi exatamente isso que você falou, e eu tenho certeza que muita gente vai se identificar, né? Na igreja, é aquela pessoa maravilhosa, é aquele homem de Deus, mas dentro de casa era completamente diferente. Dentro de casa ele era arrogante, dentro de casa ele era grosso. Muitas vezes nós pegamos ele agredindo a minha mãe. Então, assim, o mal já estava ali, né? Ele apenas colocava aquela máscara para falar, eu sou o bom, né? Eu sou o homem de Deus, né? Então, assim, como nós começamos a ir nessas viagens sozinhos, então começou de uma forma muito sutil, porque é sempre assim, né? Você, mãe, que está assistindo esse episódio, sempre acontece muito sutil. É por isso que a gente precisa estar com os olhos atentos a tudo, né? E como minha mãe trabalhava muito também, além de ter a questão da minha irmã mais nova, né? Ali eu já tinha mais ou menos uns 11, 12 anos, né? Então ela trabalhava também muito nova. E além dela trabalhar todos esses dias, aos finais de semana ela não conseguia nos acompanhar, porque aos sábados ela trabalhava no comércio. Então o comércio a gente sabe que trabalha sábado o dia todo, né? Então nessas viagens era onde ele aproveitava, né? Ele começava de uma forma sutil, né? Passar a mão no cabelo, depois ia agravando um pouco mais. E eu me lembro que nós morávamos em Bauru, e ele foi mandado embora do serviço, ele era segurança de um banco, e ele foi contratado por uma empresa em Agudos, que é uma cidade ali bem pertinho de Bauru. E ele foi para lá, né? Durante um tempo ele ficou indo e voltando, e minha mãe trabalhava no comércio em Bauru. Então, o que acontecia? Como ele ficava viajando muito, e a cidade não era tão longe, então nós optamos em nos mudar para Agudos, né? Nós mudamos para lá, só que o emprego dele era de segunda a sexta, na portaria dessa empresa. E minha mãe trabalhava de segunda a sábado, né? Ou seja, o sábado, o dia todo, ela ficava trabalhando em Bauru, no comércio, e eu acabava ficando em casa, né? Eu cuidava um pouco da minha irmã mais nova e ele também ficava lá em casa. Então, foi nessa janela de tempo que ele se aproveitava,
né? Ele realmente me abusou, não só em questões físicas, né? Não só a questão do abuso sexual, mas em questão psicológica, né? Porque o abuso emocional, então junta tudo, você imagina uma criança, porque eu era uma criança, né? Os abusos começou ali aos 12 anos, próximo aos 13, foi praticamente 1 ano e meio de abusos, né? E nesse meio tempo, então assim, era a questão do sábado, o dia todo, e era a questão das viagens. Quantas vezes que indo, olha só como a mente humana é terrível. Se não for Deus para curar, para realmente libertar a pessoa, sabe, desse pecado, os seres humanos, porque a raiz do pecado já está em nós, né? Então nós temos que renunciar a isso e pedir essa renovação de Deus todos os dias, porque senão a gente cai feio, né? Então, assim, quantas vezes indo ou voltando de compromissos de igrejas, de agendas, ele parava o carro e chegava ali a me abusar. Quantas vezes ele me convidou para ir a motel, para você ter uma noção. E ele tinha, assim, na época, uns 40 e poucos anos, eu era uma menina de 13 anos, né? E aí muita gente pergunta, mas Jennifer, por que você não falava? Por que você não chegava na sua mãe, não falava, chegava pro pastor? Deixa eu explicar uma coisa para você. O abuso, quando acontece, ele te bloqueia. Você não tem reação nenhuma. Você não consegue agir. Primeiro pela culpa, né? Porque você acha que aquilo ali que está acontecendo é culpa sua, né? Aquilo ali que está acontecendo, aí você fica imaginando, você fica pensando, será que eu fiz alguma coisa? Será que eu falei algo? Será que eu dei a entender algo que despertou isso nele? Então isso te bloqueia, né? E isso por muito tempo. Então eu já era uma menina traumatizada pela questão de não ter a paternidade, né? Então, assim, eu já era uma menina quieta, bloqueada. Após o abuso, eu fiquei fechadíssima. Eu era uma menina com aparência triste, eu era uma menina que não conversava, eu era uma menina que, se desse para eu ficar sozinha no meu quarto, na minha questão, eu ficava porque eu não queria. Era como se eu estivesse em público, era como se as pessoas pudessem ver aquela mancha em mim. Então, assim, muitas vezes, né, eu me senti culpada. E esse sentimento de culpa me bloqueava. E fora que ele me ameaçava, né? Ele falava que se eu contar para alguém, ele ia matar a minha mãe, ele ia matar a própria filha dele. Então, assim, você imagina isso para uma pessoa, para uma criança, assimilar tudo aquilo, uma criança que não sabe nada da vida ainda. Então é muito difícil, né? Então nesse tempo de 1 ano, né, nessa questão que estava minha mãe trabalhando e os convites, né? E nesses convites que aconteciam aí esses episódios de abusos. Nossa, é muito forte, né? E realmente acontece dessa forma. A pessoa que ela é violada, ela se sente culpada e fica mesmo introspectiva, né? Como que isso é tão doloroso? Porque tá mexendo em algo que é muito íntimo. Sim. E sem contar que, assim, você já estava numa fase que dos 6 anos aos 12 anos já estava na presença do Senhor. Sim. Então, muitas coisas você já tinha conhecimento do que era certo, do que era errado, do que era pecado, do que não era pecado. Como que você se sentia quando você ia para essas agendas? Porque eu imagino, eu no seu lugar, que eu ia entrar em desespero. Porque já imaginando, ele vai me tocar. E isso causa até uma desconcentração, até uma dificuldade de entrar na presença do Senhor para poder ministrar. Você passou por isso? Muito, muito. Quantas vezes eu pedi assim misericórdia para Deus? Falava, Deus, faça com que essa agenda seja cancelada, que esse culto seja cancelado. E eu me recordo muito bem de quando eu falava para ele que eu não ia, aí ele mostrava para mim um Deus perverso. Ele demonstrava para mim um Deus que iria me punir com todas as formas. Ele falava, como assim você não vai? Isso daí é um compromisso seu, isso daí é um chamado que Deus te deu.
Você vai estar pecando. Então, assim, eu ficava desesperadíssima. Mas ali naquele momento, quando eu estava louvando, quando eu estava ali ministrando, aquele momento era um momento onde eu realmente abri o meu coração. E em forma de louvor, eu colocava para fora tudo aquilo que estava preso dentro de mim. Então era uma forma de oração, né? E hoje eu vejo quanto isso foi importante, né? Porque lá atrás, mesmo eu machucada, mesmo ferida, mesmo bloqueada, mesmo não querendo estar ali, eu dei o meu melhor para Deus. Porque mesmo que ele passava para mim essa questão de um Deus perverso, o amor de Deus me envolvia de uma tal maneira que eu não sabia explicar. Eu não sabia explicar. Então era algo que entrava dentro de mim e que eu falava, Deus, era como se eu pegasse a minha dor, deixasse de ladinho assim e falava, não, Deus, então aqui eu vou te adorar em espírito e em verdade. E era o que eu fazia. E aquilo ali era um momento de cura para mim. Porque ali, no momento que eu estava louvando, no momento que eu estava adorando, Deus me curava. Deus ali costurava, né? Costurava as feridas. Então, assim, ao mesmo tempo que eu ficava muito desesperada, porque eu sabia que ia acontecer antes ou depois, né? O Senhor, ele estava comigo. Eu falo que o Espírito Santo de Deus, ele, até hoje, em todos os lugares que eu vou, eu falo, Espírito Santo de Deus, cola em mim. Cola em mim, vem aqui, porque ele nunca me desamparou. E é isso que me fez ter força para passar por tudo que eu passei. Nossa, é forte. E o seu padrasto, ele chegou a também fazer alguma coisa com a sua irmã? Ou não? Ou você não sabe? Não, com ela não. Com ela não. Era apenas eu. Eu era ali a carta marcada, né? Então, assim, eu me lembro que aos sábados, né? O que acontecia? Como ele era muito rígido, né? Então, assim, nada podia. Nada podia, era tudo pecado. Então, assim, quando ele queria ter aquele momento ali, né, para poder fazer os abusos, então ele colocava ali o desenho para ela, ele mandava eu colocar, né? Não era ele que colocava. Então ele falava, vai lá, coloca o desenho para ela, vai lá, fala para ela brincar com a amiguinha da vizinha do lado, vai lá dar alguma coisa gostosa para ela brincar. E ela, como na época, que são 6 anos de diferença, eu acho que ali ela tinha já uns 6 anos. Então, ali, uma criança de 6 anos não imagina, não tem noção do que está acontecendo ao redor. Porque ela fica tão envolvida na brincadeira, na inocência dela ali, que para ela ficava brincando, né? Então, onde eram esses momentos em que ela ficava brincando e ele me pegava ali e fazia as coisas que precisavam ser feitas, né? Então, com ela, ele nunca tocou. E nesse momento, a minha irmã mais velha, ela já estava noiva. Então, nós morávamos em Agudos, então ela morava em Bauru. Então, ela já nem morava mais com a gente. E é tão difícil falar sobre isso, gente. É tão difícil. Às vezes, vem temas para mim, né, sobre abuso. As pessoas querem que falem, mas é tão difícil. Porque eu nunca sofri, assim, um abuso assim, né? A gente sabe que a estatística, ela nos mostra que de 10 mulheres, 7 já sofreram algum tipo de violência sexual. Sim. Seja um fato consumado, ou seja, uma passada de mão, porque o que caracteriza um abuso é a intenção do outro. Seja no olhar, no toque, naquilo que faz te desejando sexualmente. Exatamente. Né? Então, assim, olhando para essa estatística, eu faço parte também dessa estatística, né? De violação no ônibus. Eu lembro uma vez que eu estava sentada assim, eu era também uma adolescente, jovem já, estava sentada no ônibus e tinha um homem sentado do meu lado e ele ficava se empurrando, sabe? A pessoa empurrando o corpo para poder encostar em mim, se esfregar em mim. E ali eu levantei nervosa, só que eu era muito nova, não sabia muito como reagir, mas levantei nervosa, comecei a falar, pedi para ele sair de perto de mim e tantas outras mulheres que passaram por esse tipo de situação, né? Mas a gente sabe hoje, como especialista, que um abuso, ele dá indícios. Sim, né? sim. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque a sua mãe era responsável legal por você e pela sua irmã mais nova.
ela percebeu, porque a pessoa que ela sofre abuso, ela não consegue muitas vezes realmente falar com medo, principalmente uma criança, uma pré-adolescente, vai matar todo mundo, né? E fora aquela dor interna. Mas a sua mãe percebeu? Ela percebeu alguma coisa no seu comportamento? Ela comentava alguma coisa? Ou você acha que ela estava tão ocupada com tantos afazeres que ela não conseguia nem perceber? Olha, eu acho que ela não conseguia perceber. Ela não conseguia perceber. Eu lembro que, assim, o que ela me perguntava era do porquê que eu ficava muito quieta, né? E eu sempre, a mesma resposta. Não, não é nada, não é nada. Mas como ela trabalhava, ela saía de casa muito cedo, voltava muito tarde, né, da noite. Então, assim, a gente nunca teve esse momento, assim, de sentar, de conversar realmente, de se abrir, até porque eu tinha essas questões dentro de mim que eu ficava muito na minha, quieta, e ela também trabalhava muito, né? Então, quando ela estava em casa, ela estava cansada, né? Então, assim, creio eu que ela não percebia mesmo. E falando sobre a parte de intimidade do casal, porque a sua mãe ali, ela devia ser jovem ainda, né? Sim, sim. Eles tinham um bom relacionamento, como marido e mulher? Não. Não tinha, porque foi aquilo que eu falei anteriormente, né? Muitas vezes nós já pegamos ele agredindo ela, então, assim, as brigas eram recorrentes em casa, né? E nesse momento que eu contei para minha mãe, era justamente quando eles estavam em um processo de divórcio. Que ali, né, como já havia passado 14 anos, então, há uns anos atrás, eles oficializaram esse casamento, né? Só que ali, naquele momento, eles estavam no processo de divórcio. Então, assim, ela também já estava cheia dele, ele também já estava cheia dela. E foi onde que eu tive a coragem de falar para ela. Mas antes disso, aconteceu um episódio, né? Eu lembro que foi numa segunda-feira e teve um passeio na escola, na segunda-feira de manhã. E eu fui nesse passeio da escola e uma amiga minha, que era muito amiga minha, que inclusive ela foi uma das testemunhas no processo, né, contra ele, muito amiga minha, ela não foi a esse passeio, né? E para eu sair da escola até chegar em casa, a casa dela era ali no caminho. Aí, o que aconteceu? Não foi na segunda. Na terça-feira. Foi na terça-feira o passeio. Na segunda à noite, esse rapaz, ele chegou, né? Ali naquele momento. A minha mãe, ela tinha, acho que ela foi a vizinha pegar algo, não me recordo do que era. Só que naquele momento ali, ficou eu e ele ali, dentro da casa. E ele me chamou. Ele falou, ó, senta aqui no sofá, deixa eu conversar com você. Aí eu falei, não. Eu quieta, né? Sentei ali sem reação, porque é aquilo, né? Quando a pessoa não precisa falar nada, só a presença dela já te bloqueia, né? E ele chegou ali naquela segunda-feira à noite, e ele falou assim para mim, olha, você sabe que eu e a sua mãe, nós estamos nos separando, né? Mas eu vou ter o contato aqui por conta da Júlia, que é a filha, né? Só que eu não queria perder contato com você. Ele falou para mim. Eu não queria perder o contato com você, por quê? Porque eu amo você. Isso eu com 13 anos de idade. Meu Deus. Eu te amo e eu percebi que você é a mulher da minha vida. Ele falou para mim, ele falou assim, eu lembro que ele escreveu o endereço novo que ele estaria e o celular novo. Ele pegou, amassou assim o papel e deu na minha mão. Ele falou assim, olha, toma esse daqui porque é o meu endereço, é o meu contato, eu não quero. Assim, eu vou te esperar o tempo que for. Porque eu quero ficar com você. Você é a mulher que... E olha só, coloca o nome de Deus. Você é a mulher que Deus preparou para mim. Aí ele ainda teve a ousadia de falar o seguinte. Lembra nas agendas que nós íamos para as igrejas, tudo? Porque assim, ali eu já tinha 12 anos, 13 anos, né? Então eu já, aparentemente, eu já não tinha mais um corpinho de criança. Né? Já estava ali na adolescência, então já tinha aqueles traços de mulher.
E ele chegou e falou assim para mim, quando nós íamos às igrejas, né, e minha mãe ali não acompanhava a gente, né, por conta do trabalho e ficar com a minha irmã, e ali as pessoas, né, falavam, e a sua esposa, falava, né, ó, gente, irmãos, pelo amor de Deus, não dê essa bola fora, não dê. Aí chegava nas igrejas e falava, e a sua esposa? Aí ele falava, não, é minha filha, tudo mais, né? Quando acontecia isso. E nessa segunda-feira à noite, ele falou assim para mim, então, lembra quando nós íamos nas agendas e as pessoas perguntavam se você era minha esposa? Ele falou, então, eu tomei aquilo para mim como uma profecia. As pessoas estavam profetizando na minha vida que você seria minha esposa. E ele pegou, eu lembro que minha mãe chegou, aí ele pegou, levantou, saiu e aqui, sabe, jogou aquela bomba na minha mão e saiu. E eu fiquei com aquilo, eu lembro que aquela noite eu não dormi, foi terrível para mim aquela noite, de tanta raiva, né, aquele papel que ele escreveu, o endereço, eu lembro que eu rasguei, sim, joguei fora. E aí na terça-feira que ia ter o passeio da escola. Aí eu fui ao passeio, né, disposta a falar com a minha amiga, só que ela não estava, ela não foi. Aí saindo da escola, passei na casa dela. E ali eu contei para ela. Só que eu não contei o abuso todo que eu estava sofrendo há mais de um ano. Eu contei o episódio que ele falou para mim naquela segunda-feira, que ele me amava e tudo mais. E ela me encorajou. Ela falou, você precisa falar para tua mãe. Ela falou, você precisa abrir isso. Nossa, eu lembro até hoje, assim, a expressão dela. Ela falou, que raiva desse cara. Você precisa falar isso. Aí saí de lá da casa dela. Minha mãe estava trabalhando, ele também estava trabalhando. Passei o dia ali. Minha mãe chegou, era por volta de umas 5 horas da tarde. E eu creio que foi Deus que preparou esse momento. Porque lembra que eu falei que nós não tínhamos muito esse momento de sentar, de conversar e tudo mais. Naquele dia, ela chegou e ela sentou e ela falou comigo. Ela falou, filha, vem cá, deixa eu conversar com você. Aí ela falou assim, olha, você sabe que eu tô para me separar, né? O papel do divórcio já está em andamento. Só que eu estou pensando. Ela falou, eu acho que eu estou analisando por conta da tua irmã, né? Então, mais um divórcio, eu acho que eu não vou querer. E ali, para mim, foi assim uma virada de chave. Eu falei, tem que ser agora eu falar para ela. Porque eu sabia que se ela continuasse casada com ele, os abusos iam acontecer. Ia continuar. E foi ali que eu sentei e falei, não, mãe, porque tá acontecendo isso, desde tal dia, disso, eu contei tudo. Ali foi realmente abrir o chão da minha mãe. Abrir o chão, sabe? E eu dou glória a Deus por isso, porque em nenhum momento ela olhou para mim e ela falou, não, mas você tem certeza? Em nenhum momento ela falou assim, não, mas será? O que você fez para isso? Né? Isso, exatamente. Em nenhum momento. Naquele momento, ela pegou a minha mão, ela falou assim, Jennifer, por que você não me falou antes, sabe? E então, assim, ela acreditou em tudo, né? E eu lembro que logo depois ele chegou em casa e ela já confrontou ele. E é claro, né? Claro. Ele falava, não, essa menina é mentirosa. Eu, homem de Deus, eu sou presbítero, estou na igreja, faço a obra, sou pregador da palavra. Jamais que eu faria isso, tocar nela. Essa menina é mentirosa. E eu lembro que naquela noite, né, teve uma briga muito feia. Minha mãe já expulsou ele de casa, ele já pegou as coisas dele e foi embora. Eu lembro que minha mãe ligou para um tio meu, né, que era sargento da polícia naquele momento. Ele foi em casa, sabe, para dar esse apoio. Então, assim, aquele momento ali foi o processo, foi o início da minha libertação, né? Porque quando a gente fala, né, o falar, o colocar para fora, nos cura, né? Então, ali foi um momento que Deus falou assim, não, agora eu vou começar a fazer a obra, né? E por muito tempo, né, aí no outro dia minha mãe ligou pro meu pai, tudo. Meu pai, nessa época eu já trabalhava, que ali eu acho que eu já tinha uns 14 anos, já trabalhava. Eu lembro que chegou meu pai, minha mãe e
uma outra tia minha chegou no meu serviço, me pegou, fomos à delegacia, fizemos a queixa, precisei passar pelo corpo de delito. Então, assim, foi tudo muito traumático. E ali eu realmente, até então, eu não tinha noção de que eu havia sido abusada. Sabe, por mais que eu estava passando aquilo, mas eu não tinha o entendimento, mesmo com 14 anos. Depois que eu conversei com a delegada, depois que eu conversei com a assistente social, que é aí que eu fui saber que eu era uma vítima de abuso sexual e tudo mais, por conta de não ter o conhecimento, de não ter esse preparo, de não ter aí uma educação sexual saudável, né? Então eu não tinha noção nenhuma do que acontecia comigo, né? E naquele momento foi feito, ele já assumiu, né? Naquele ficou um tempo fora. E, inclusive, foi aquilo que eu falei, né? É tudo muito sutil. Então, o abusador, ele nunca vai ser aquele monstro, né? O abusador, ele nunca vai ser aquela pessoa encapuzada que vai vir com uma faca na mão, com uma arma na cabeça. Não. O abusador é aquela pessoa próxima, é aquela pessoa de confiança, é aquela pessoa que não vai, que, assim, é acima de qualquer suspeita. Exato. E eu lembro muito bem que o pastor da nossa igreja, que era advogado na época, foi advogado de defesa dele. Por quê? Porque ele também jamais, o meu braço direito, o presbítero da minha igreja, acha ela que está mentindo. Ela que está mentindo. E eu lembro muito bem, o pastor da igreja, em todo o processo, foi advogado de defesa dele. Porque os dois se uniram assim de uma tal forma para, assim, falar que eu estava realmente mentindo. E eu lembro que pessoas da minha própria família, porque aí isso daí, o abuso, ele não envolve só a vítima, né? O abuso, ele envolve a família toda. Então, pessoas da minha própria família duvidaram. Pessoas da própria família falaram, mas isso daí, será que é verdade? Será que a Jennifer não está inventando? Então, assim, é um processo, assim, te traz mais trauma ainda, porque você já está traumatizada por conta do ocorrido. E depois alguém, você sabendo tudo o que você passou, alguém olhar para você e falar, não, você é mentirosa. Não, você, o que você está querendo? Você está querendo esconder alguma coisa da tua mãe? É tua mãe que está querendo, porque eu escutei isso. Ah, não, a tua mãe que quer sair do casamento e ela induziu você, tanto é que a defesa dele no tribunal foi essa. Que a minha mãe me induziu para ficar livre de um casamento. E nós combinamos para ela contar essa história. Como se fosse necessário isso. Como se fosse necessário, exatamente. Ai, Jennifer, é muito triste, né? Eu conheço, tem um caso, né? Não vou falar detalhes porque eu não tenho autorização para falar essa história, mas não é de cliente, é de uma pessoa próxima que também sofreu um abuso, mas foi durante quase a vida inteira. De criancinha até uma fase de adolescente, por volta de 17, 18 anos. E ela foi abusada pelo pai. E aí eu lembro que as pessoas que faziam parte da família falavam para ela que ela gostava. Eu lembro de ter ouvido isso, porque não tinha noção, porque eu também não tinha o conhecimento que eu tenho hoje. Mas eu tinha escutado isso. Ela gostava, porque nunca falou nada porque gostava. Isso é terrível. E não vê como a pessoa estava tão vulnerável. E acontece do jeito que você falou. Tomar a consciência. Assim como já teve clientes minhas, que já aconteceu isso de vir para o atendimento clínico por outro motivo. Às vezes por problema na sexualidade com o marido. E quando a gente vai estudar o caso, você começa a ver alguns traços de abuso. Daí você entra no assunto, né? Entrei no assunto de abuso. Não, nunca fui abusada. Como que foi seus outros relacionamentos? E aí a pessoa começou a contar. E ela começou a contar um momento, ela também era uma pré-adolescente, e na verdade foi uma série de abusos. Foram com várias pessoas. Ela tinha permitido ter uma relação sexual com o namorado, só que o namorado trouxe outras pessoas. E eu falei, amada, você foi abusada? Ela tomou consciência, eu falei, você tinha 13 anos, tinha pessoas de 17, 18, 19, você foi abusada. E aí a pessoa, ela toma consciência que aquilo foi um abuso e, de repente, aquela causa
está trazendo um transtorno para a vida dela hoje, que não foi curada, porque a culpa está lá. Ah, eu não queria ter passado por tudo isso, todas aquelas pessoas, eu sou culpada, porque eu permiti. Né? Então as pessoas, elas confundem as coisas, porque uma criança, um pré-adolescente, não está nem com o cérebro formado, minha gente. Tem muita noção. Exatamente. Não é, Jennifer? Então, assim, isso é muito sério, queridas. E eu quero entrar num tema aqui com a Jennifer agora, que é sobre a igreja. Porque muitas vezes a gente acha que dentro da igreja, todo mundo virou santo. Ah, eu aceitei Jesus, agora veio uma auréola aqui, agora todo mundo santo com asinha. E a gente tem que lembrar que somos seres humanos errantes, que a gente tem que matar a nossa carne todo dia. Assim como ela falou, a palavra de Deus fala isso para nós. O pecado, ele nasce no coração. E através das nossas atitudes ele nasce. Então, toma cuidado de achar que todo mundo é santo. Né? Principalmente para mães, a gente vai falar para mães aqui também, para poder cuidar e para você ver, né? Conforme você falou na história, ninguém acreditou, o pastor não acreditou, né? E na igreja, você não tinha ninguém de confiança na igreja? Um líder de jovens que você pudesse ter essa liberdade de falar sobre o assunto? Era abordado esse tema sobre sexualidade na igreja? Eu acho que não, né? Porque hoje é difícil, Não. imagina, né? Algum 20, 30 anos atrás, né? Eu quero que você fale um pouco dessa experiência sua, desse momento que você passou de dor e como que foi isso com a igreja. Porque eles não viam, né? Eles não imaginavam, porque a pessoinha de Jesus aí era o santo. Exatamente, exatamente. Nós precisamos entender que a igreja, ela foi feita realmente para as pessoas feridas, para as pessoas, para os pecadores, Exato. né? A igreja, porque nós temos uma visão da igreja, igual a Fabi falou, que a igreja é composta por santos. Não, o único santo lá é o Espírito Santo, Jesus. Nós somos pecadores, né? Então, você, mãe, você, pai, que está escutando, cuide do seu filho, sabe? É melhor nós pecarmos, né, entre aspas, pela cautela, pelo zelo excessivo do que acontecer com o seu filho. Porque, às vezes, está acontecendo bem debaixo do seu nariz e você não está vendo. Né? Por quê? Porque nós temos essa mentalidade que na igreja não só tem santo, jamais aquele líder, jamais aquele pastor, jamais aquela líder faria isso. Faria, porque a igreja é composta de pessoas pecadoras, né? Então, assim, e é isso que você falou, a sexualidade é um tabu, né? Hoje, graças a Deus, a gente está tomando um espaço um pouco maior, né, dentro das igrejas. Mas ainda assim é um tabu, né? Por quê? Porque eu falo por mim, se eu tivesse tido uma educação sexual, gente, educação sexual não tem nada a ver falar sobre sexo, né? Tanto é que o termo educação sexual não é educação de sexo, é educação em sexualidade, né? E a sexualidade, ela vai muito além do sexo, né? Então, assim, se eu tivesse tido uma pessoa que me instruísse, que falava, toma cuidado com isso, né? Não deixa ninguém tocar em você. Se você se sentir desconfortável, você precisa achar alguém de confiança para falar. Eu não teria passado pelo abuso. Mas como eu não tinha esse conhecimento, como ninguém chegou em mim, sabe? Nem minha mãe, meu pai muito ausente, nem a minha avó também. Imagina, e é culpa deles? Não são, porque eles também não tiveram, né? Então essa falta de educação sexual, essa falta de informação precisa ser quebrado em nós, precisa ser quebrado em você. Hoje, o meu filho de 15 anos, ele tem total liberdade para falar conosco em qualquer assunto. Ele senta, por quê? Porque na escola eles escutam muitas coisas. No mundo que nós estamos vivendo hoje, né, com a pornografia, com o acesso livre a tudo, a sexualidade ela foi totalmente corrompida. Mas a sexualidade, ela é um presente de Deus. A sexualidade ela tem que ser pura, a sexualidade é bênção. Né? A sexualidade tem que trazer santidade. Então, se eu lá naquele momento, né, aos 13 anos, se tivesse alguém da igreja, né? Porque é isso que precisa ter dentro da igreja, né? Porque nós somos compostos o quê? De corpo, alma e espírito,
né? Quando a gente vai tratar de sexualidade, a gente está tratando de corpo também. A anatomia, falar, sabe? Uma criança. Óbvio que nós temos que tratar a educação sexual com as crianças de acordo com a sua idade, né? Nós não vamos falar abertamente para uma criança de 5 anos, por exemplo. Mas uma criança de 3 e 5 anos, ela já tem que saber que existem partes que são privadas, existem partes que ninguém pode tocar. O seu filho sabe sobre isso? O seu filho tem a confiança em você de quando acontecer, em nome de Jesus, que não aconteça. Mas se porventura acontecer e de alguém tocar, é igual a Fabi falou, né? O olhar, né? A intenção já é um abuso. O teu filho, ele vai correr para você? Ele vai saber que aquilo ali é errado? É isso que nós precisamos saber. É isso que nós precisamos. E a igreja tem a responsabilidade, você que é pastor, você que é líder de ministério, a igreja tem a responsabilidade de trazer esse assunto, de trazer treinamento, sabe, para os pais, porque os pais não sabem falar sobre isso. E eu entendo, né, porque eles não tiveram essa instrução, né. Ministério, vocês viram há pouco tempo atrás, eu acho que foi uma igreja no sul, né, um menininho de 5 anos, que foi abusado no banheiro da igreja. Então, não pensem vocês, o meu filho está na igreja, ele está salvo. Não, gente. O abuso pode acontecer em qualquer lugar. O abuso acontece dentro de casa. Com o pai, com o padrasto, com o tio, com o avô. Não vai acontecer dentro da igreja? Então, que fique esse alerta para você que é pastor, para você que é líder de ministério. Esse assunto não não pode ser um tabu, não pode ser um mito, porque eu falo, né? Nós que trabalhamos com isso todos os dias, nós sabemos que essa parte da sexualidade, essa parte é uma das armas mais potentes que o inferno tem nas mãos para atingir as pessoas, e principalmente nós cristãos. Exatamente. E é sobre isso. Porque se você for ver, né, a sua história, o inimigo ele quis te reprimir. Primeiro tirando a figura paterna, de alguma forma, né? E depois um outro que poderia assumir essa visão do masculino é uma pessoa que viola. Então, isso causa uma bagunça. Sim. E por muito tempo, eu culpei meu pai também. Por muito tempo, eu culpei o meu pai, porque eu falava assim, se ele não tivesse saído de casa, ele não teria dado espaço para uma outra pessoa entrar. E se essa pessoa não tivesse entrado, nada teria acontecido comigo, né? Então, esse sentimento de culpa, ele aflora, né? Mas hoje, graças a Deus, liberei perdão para o meu pai, sabe? Me perdoei, porque eu tive esse entendimento de que nada foi culpa minha, sabe? E também liberei perdão para o abusador, né? Porque o perdão não é sobre ele. O perdão é para mim. O perdão é para eu ser uma mulher livre, né? Então, é isso que torna tudo mais fácil. É isso que torna eu falar disso com facilidade, sem me ferir, sem me trazer memórias de dor. Isso mesmo, curada, né? Você hoje é uma mulher curada. Sim. Por mais que as cicatrizes, elas sempre vão ficar. Sim, sim. Né? Elas não saem. Mas algo importante para falar aqui para vocês. 2 coisas que eu quero reforçar. Primeira coisa, quando a gente fala sobre a igreja, né? Porque a gente está amaldiçoando a igreja. A gente está dizendo que na igreja tem pessoas falhas e outra. Se a igreja é uma igreja de portas abertas, você controla todo mundo que entra na sua igreja? Sabe todo mundo que está lá? Entende? Então, isso é uma questão de o quê? De cuidado, de zelo. E não é para você deixar de ir para a igreja, é óbvio que não. Muito pelo contrário, a gente tem que continuar orando, porque enquanto nós estivermos aqui nessa terra, né, a gente vai ver muita atrocidade ainda daqui para frente. Né, Jennifer? Então, isso é muito importante da gente estar reforçando aqui com o público, porque de repente as pessoas vão falar assim, então não vou mais para a igreja. E outra coisa importante de reforçar, de repente você é uma mãe solteira e você pensa assim, eu não vou casar com ninguém porque eu tenho medo de quem vai entrar na minha casa. Realmente é para você ter essa preocupação, mas isso não significa que você não possa ter um outro relacionamento. Você vai ter uma visão diferente, um cuidado diferente. Você vai entender, de repente, que o padrasto não é o pai.
e que existe todas as possibilidades. Exatamente. Né? Então, a gente que, de repente, já viu abuso, já presenciou situações ou já viveu abuso, né? Não sei você, mas eu sou totalmente sistemática. Às vezes meu marido fala, nossa, parece que você é doida. Não é, porque não vou deixar. Vai deixar minha filha? Não, não vai deixar. Vai dormir aqui. Sim. Porque você fica com medo, preocupada e cuidando. Então, esse é o objetivo, você conhecer e saber como você vai prevenir. E a melhor forma de prevenir é o quê? O ensino. É ensinar, é a melhor prevenção. É ensinar. Então, a gente ensina a sexualidade desde bebezinho. Vai ensinando o do corpinho, porque como que a gente começa ensinando sexualidade? Para bebê, você ensina o que é braço, o que é perninha, o que é roxinho. E depois a gente vai aumentando. A criança, né, que já tá maiorzinha, ninguém pode pôr a mãozinha aqui, ninguém pode mexer aqui. Tem até umas musiquinhas muito legais, educativas, sim. né, Jennifer? Sim. E aí, depois da fase da adolescência, a gente vai falar da puberdade, do desenvolvimento do corpo. Na fase dos jovens, aí você já começa a inserir um pouco sobre sexo, sobre pecado, masturbação, pornografia, né? E começa a trazer... E aí, na fase adulta, a gente fala sobre a intimidade do casal, porque foi para isso que Deus deu, para o casal usufruir. Né? Então, quando um adulto, ele viola uma criança... Ele está fazendo com que aquela criança viva precocemente e aquilo ali vai causar diversos danos que a pessoa, de repente, se ela não souber ou buscar ajuda para se curar, ela vai carregar isso para o resto da vida dela. Exatamente. Né? E nós vemos muito isso no consultório, né? Porque hoje nós cuidamos dessas mulheres, desses casais, e é igual você falou, a gente chega com uma queixa, mas quando você vai ali conversando, né, investigando, você vê que o abuso sexual está ali, né? Então, hoje nós tratamos os adultos feridos, né? Então, assim, por isso que a informação, ela previne. A informação, ela salva vidas, ela cuida, né? Por quê? Porque as crianças informadas hoje são os adultos saudáveis amanhã, né? Essa geração que nós estamos aqui, de adultos feridos, são os adultos que sofreram lá sem a informação, né? Entrou nessa questão da sexualidade, do relacionamento de forma traumática, né? Então, assim, vamos cuidar, vamos falar sobre isso dentro da igreja. Em nome de Jesus. Eu quero que você fale um pouquinho agora, Jenny, para a gente encerrar a parte do seu testemunho. Como que foi depois? Aí vocês denunciaram, o seu padrasto ele chegou a ser preso ou não foi preso? Como que passou a ser depois o convívio de vocês na comunidade, na igreja? Porque possivelmente algumas pessoas ficaram sabendo, né? Como que foi isso para você? Porque continua o trauma, né? Continua o choque. E aí depois como que... Eu quero que você continue falando como que você saiu dessa situação de dor. Se demorou muito, se foi ainda na sua juventude, ou se foi só na fase adulta. Como que foi tudo isso para você? Então, aos 14 anos, né? Porque logo que eu falei para minha mãe, eu já havia feito 14 anos, fizemos a denúncia, e ali ele ficou um tempo preso, né? E nem foi por conta disso, porque quando descobriu, ele sumiu. Né, sumiu, e ele foi, acho que foi parado em uma blitz, porque aí minha mãe já havia entrado com outro processo de pensão alimentícia da minha irmã, e ele não estava pagando, óbvio, né? E ele foi parado numa blitz e ali puxaram, e puxou que ele tinha esse processo de violência sexual, né, de atentado ao pudor, e foi onde prendeu ele. Então, quando nós fomos à audiência, né, ele estava preso, foi até em videoconferência, tudo mais, então ele ficou um tempo preso e depois nunca mais fiquei sabendo. Então, hoje eu nem sei se está vivo, se não está, se provavelmente, né, como já faz muitos anos, provavelmente já está solto, né, mas ele ficou um tempo preso, sim. E a questão da igreja... logo que descobriu, né, como o pastor ficou contra nós, né, então, assim, nós acabamos saindo da igreja, né, e eu confesso que, naquele momento, eu me revoltei. Por quê? Porque eu falava assim, mas como? Como, Deus, que eu passei por tudo isso, o Senhor não me viu?
quando eu estava lá naquele momento, e agora as pessoas olham para mim e falam que eu sou mentirosa, então ali naquele momento eu me revoltei. E tanto é que eu e minha mãe, a gente até saiu da igreja, né? Hoje, às vezes, quando eu encontro alguém que era da época, aí eles comentam, né? Ah, eu fiquei sabendo, mas assim, nunca me aprofundou, né? Então eu não sei como que o assunto foi lá na igreja, né? Naquela época, porque depois nós saímos. E eu fiquei um tempo sem ir na igreja mesmo, né? E daquele jeito, ferida, acabada, me revoltei. Assim, eu nunca tive a coragem de querer tirar a minha vida. Nunca. Mas eu me lembro muito bem que eu gritava, eu pedia para Deus, Deus, tira a minha vida. Tira a minha vida porque eu não quero mais viver. Se for para viver com isso, sendo acusada, tendo que passar nas audiências, tudo muito sufocante, sabe? E eu falava, tira a minha vida, sabe? Quantas e quantas vezes eu falei, Deus, eu não quero mais viver. Eu falava para Deus. E foi onde que eu comecei a trabalhar, né? Eu já estava com 15 anos. Comecei a trabalhar com uma tia minha, que ela tinha uma loja no shopping. E nós fomos, naquele dia, ela tinha um escritório de contabilidade e uma loja no shopping. E foi onde ela falou, passa no escritório, que seria o meu primeiro dia. Ela passa no escritório que nós vamos à loja, né? Que aí eu te apresento lá pro pessoal para você trabalhar. Porque, assim, essa tia, esses tios, que é o tio sargento da polícia que eu falei lá, que deu total apoio, ele falou, né, eles se seguraram na minha mão, na mão da minha mãe, de uma tal maneira, assim, maravilhosa. E ela falou, não, vou te dar um emprego para você poder tirar um pouco essa história da mente, né, para poder conversar, para poder viver, né. E ali ela era de uma igreja, né? De lá do Avivamento Pleno ela era. E ali, passei no escritório, e foi naquele dia que eu conheci meu marido. Porque ele trabalhava lá no escritório, né? Então, assim, eu falo pra ele, né? Que ele me viu, foi amor à primeira vista. Dele, né? Porque eu não tava nem pensava nisso. E ali eu comecei a trabalhar, ali na igreja, e ali naquela época, no Avivamento Pleno, tinha, assim, muitos jovens. Era uma igreja, acho que de mais de 2.000 membros. Então, tinha muitos jovens, né? Então, ali eu comecei a sair com aqueles jovens e tudo mais. E foi onde que eu comecei esse relacionamento com meu marido, né? Aos 15 anos. Sem entender muita coisa também, né? Mas eu tinha, assim, na minha mente. Eu falava assim, bom, eu vou começar a namorar, porque vamos ver se isso é como se o namoro fosse apagar aquilo que aconteceu, né? E o que eu tinha na minha mente também? Eu falava, não, eu quero casar. Por quê? Porque eu vou fazer totalmente diferente do que foi os meus pais. Então, assim, eu vi ali o casamento de uma forma que seria ali a válvula de escape. Eu falava, nossa, o meu casamento ali vai ser 1000 maravilhas, vai ser ali a cura completa que eu preciso, porque eu vou fazer totalmente diferente. Só que o trauma estava dentro de mim, né? O trauma ainda estava em mim, muito forte ainda. E nós ali começamos a namorar, né? Eu acabei engravidando, né? Muito nova. Aos 16 anos nós casamos. Nós casamos aos 16, eu tinha 16 anos. E assim, imagina, uma menina de 16 anos, com toda aquela bagagem, com todo aquele trauma, de um dia para o outro, está dentro de casa, casada, grávida, sem instrução nenhuma, sem saber o que faria, né? Sem saber nada. E ali eu falava, não, agora vai. Ah, não foi nada. Meu Deus, como que foi difícil. Como que o nosso relacionamento foi muito difícil. Assim, os primeiros 7 anos foram desafiadores. Desafiadores porque aquele trauma estava em mim. Na área da intimidade, né, eu era completamente bloqueada. Por quê? Porque vinha aquela imagem masculina, né? E quando vinha aquela imagem masculina, você se fecha, né?
Então, ali foi os 7 anos do nosso relacionamento foi muito difícil, sabe? Houveram traições, né? Então, assim, por conta dessas brechas, muitas brigas, porque eram 2 crianças praticamente. Eu tinha 16, ele tinha 21, né? E com um filho já, um bebê. Então, assim, foi muito desafiador mesmo, né? E nós pegamos ali aos próximos 7 anos e dentro da igreja, né? É isso que a gente sempre pega, porque nós sempre fomos do louvor. Então, assim, quando nós chegávamos à igreja, as pessoas olhavam para nós e falavam, nossa, que casal lindo. Nossa, olha só, jovens com um filho, sabe, servem no louvor. Mas dentro de casa era briga atrás de briga, era isso, era aquilo, era terrível. E chegou um momento onde nós realmente estávamos, assim, prestes a nos separar. A gente falou, não, a gente vai se separar porque não dá mais. E eu também já estava assim, não, eu não quero viver, sabe, dessa maneira, porque eu idealizei um casamento perfeito. Eu falei que eu ia ser totalmente diferente e eu tô fazendo as mesmas coisas que eu via dentro de casa, está acontecendo e ainda piores aqui. Eu falava, não, eu não quero mais isso. Intimidade era 0. E quando tinha, era aquela coisa péssima, né? Então, assim, foi bem complicado. E naquele momento, nós havíamos dado a entrada no divórcio. E eu falo assim, que é um processo, né? A gente não entende o processo de cura, a gente não entende o processo de restauração, porque a gente só vê ali aquele momento. E a gente acha que aquele momento, que aquela realidade que os nossos olhos carnais estão vendo, a gente acha que aquilo ali vai ser... É o nosso decreto. Mas não é. Né? Porque enquanto a gente vê ali só a graminha, né, o Senhor, ele vê o pasto inteiro. Ele vê assim, calma, calma, porque eu tenho tudo isso daqui para te dar. E para concluir, né, o testemunho da minha cura, foi algo muito forte que aconteceu com a gente, né? Em 2016, nós descobrimos uma doença muito rara no meu filho, no Matheus. E ele se chama síndrome nefrótica. É uma condição rara, né? Que os rins trabalham ao contrário, né? Então, assim, ao invés de reter as proteínas, as coisas boas que nós precisamos e jogar na urina, né, os metais pesados, as gorduras, aquilo que não presta, fazia ao contrário. Então, na urina, ele liberava todas as proteínas necessárias para o nosso corpo e jogava para o sangue todas as coisas ruins. Então, aos 5 anos de idade, o Matheus chegou a ter o colesterol a 500. Meu Deus. Sim, então, assim, ele inchava muito, sabe? Assim, quem sabe como são as coisas de uma doença renal, sabe do que eu estou falando, né? Porque aí entrou com muita medicação, o Matheus entrou na fila de transplante para os rins, o Matheus fez cirurgia, fez biópsia. E ali, e nós, pé de guerra em casa, não, vamos, a gente vai se separar, não quero mais você não quer mais, eu cheguei a olhar para a cara dele e falar, eu não te amo mais, eu não te amo, eu não quero, porque eu falava assim, não, eu tenho meu emprego, eu sou nova, sabe, eu vou me virar muito bem, eu falava, né, e ali naquele momento, eu me lembro até hoje, em junho de 2016, foi em um domingo, onde o Matheus já estava internado, acho que desde terça-feira, né? Porque assim, eu vivia mais no hospital do que em casa, né? Porque ele descompensava muito, muito, muito. E era assim, de uma hora para outra. E ele chegou, naquele domingo, o Matheus, ele não levantava da cama. Já fazia uns 3 dias que ele não estava comendo nada. E naquele dia ali, eu lembro que foi o dia inteiro, o nefro, né? O Dr. Bruno, que foi um anjo que Deus, assim, colocou na nossa vida, sabe? Passou o dia inteirinho com a gente na Unimed, aquele dia, e dando medicação, e isso e aquilo, e nada funcionava. Aí chegou o momento em que eram umas 3 horas da tarde, o bracinho direito do Matheus começou a ficar preto, porque estava dando início de trombose no bracinho dele, isso com 5 anos de idade. Meu Deus. E estava dando início de trombose. E assim,
você olhar para o seu filho ali, ele estava completamente largado. A gente chamava ele quase assim que virava o olhinho assim, sabe? Só para tô aqui, né? E você assim ter aquela fé para orar, eu confesso que eu não tive, né? E eu lembro que o meu marido falou assim: "Vamos orar". Aí eu falei assim: "Não, eu não tenho fé para orar, porque eu olho o meu filho aqui e eu não consigo ver melhora", né? E o meu marido falou assim: "Não, eu tenho fé por nós dois. Então vamos orar". E ali nós oramos, enfim. Aí o médico entrou no quarto, ele falou assim: "Olha, o que eu como médico podia fazer, eu já fiz de tudo. Eu já fiz de tudo. Não tem mais o que fazer, já dei todas as medicações possíveis em doses altíssimas para ele. Agora é com ele". E a gente olhava ele com os nossos olhos carnais. Eu tinha certeza que nós íamos perder o Mateus ali. Eu tinha certeza com os meus olhos carnais, né? E aí marcou o ultrassom vascular para segunda-feira, 6 horas da manhã, bem cedinho, porque ali no domingo não tinha médico de plantão. E eu fazendo ali aquela compressa de água quente no bracinho dele, e aquele bracinho inchado, aquele braço gelado, aquele braço escuro. E eu lembro que nós ficamos ali, aí o doutor foi embora, acho que era umas 8 horas da noite. O Leandro, meu marido, ficou até umas 10, 10 e meia. Porque não podia ficar mais, né? E aí ele falou assim: "Não, eu vou embora e você fica aí, qualquer coisa me liga, beleza". Aí eu me recordo que minha mãe tinha deixado um fone de ouvido para mim. E ela falou assim: "Ó, coloca um louvor para você escutar, né? Para você passar essa madrugada e tudo mais". E todo mundo foi embora. E eu me lembro que a família inteira, o pessoal da igreja, todo mundo, aquela recepção da Unimed ali ficou lotada. Por quê? Porque a gente tinha certeza que o Mateus não ia resistir. Então todo mundo ali orando, sabe? Família toda, meu pai, todo mundo. E depois aí todo mundo foi embora. E eu lembro que era umas 2h30 da manhã, mais ou menos, 2h30. E eu coloquei o fone de ouvido. Coloquei o fone de ouvido e coloquei o fone de ouvido no Mateus. E eu me lembro até hoje o louvor que eu coloquei, que é, se não me engano, é do Rafael Araújo, chama Jesus, que é assim, Jesus, Jesus, Deus de milagres. E ali eu escutando, e ali eu peguei a pouca fé que tinha ali dentro de mim, eu comecei a orar. Comecei a orar, sabe, e pedindo, clamando a Deus um milagre, porque ali seria um milagre, né? E de repente, quando eu estava orando, o espírito da morte entrou no quarto. Meu Deus. E assim, só quem já teve essa experiência sabe do que eu estou falando. Sabe, assim, era como se fosse filme de terror. Sabe, aquela névoa, assim, no chão, aquele gelo. O quarto, assim, o ambiente se transformou de uma tal maneira. E eu lembro que estava ali perto aqui era a maca, né? Eu estava aqui com ele estava ali, só observando. E quando eu vi aquilo, eu lembro que aqui nas minhas costas começou um peso, mas um peso assim que me empurrava para baixo. E ali, quando eu vi aquilo, eu me desesperei. Eu comecei a chorar, gritar, sabe? Foi algo tão espiritual que eu gritava naquele hospital e ninguém escutou. E você sabe como que é o hospital. Toda hora entra enfermeira. Naquele momento não entrou ninguém. E eu ali orando, orando, orando e pedindo: "Senhor, tenha misericórdia, Pai, não leva, cura ele", porque eu tinha certeza. Eu falei: "O espírito da morte está aqui e veio buscar ele", né? Aí eu escutei o Espírito Santo falar assim para mim: "Entrega o Mateus". Meu Deus. Olha, foi a oração mais difícil da minha vida. E ali eu relutei muito, 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 muito. Eu falava: "Não, Deus, não". Falei: "Não é possível, Pai, eu já passei por tanta coisa. O Senhor vai permitir que eu passe por isso também". Sabe, e orei muito, sabe, gritava, 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 e escutando: "Entrega o Mateus, entrega o Mateus". Depois de muita luta, eu peguei e fiz a oração de entrega. Falei: "Tá bom, Senhor, que seja feita a tua vontade". Agradeci a Deus pelo tempo que Ele permitiu que o Mateus
ficava com a gente, pedir perdão, porque eu sentia que eu não tinha sido uma mãe, né, que pudesse dar tudo para ele. E ali entreguei o Mateus. Quando eu falei amém, o espírito da morte fez assim, ó, saiu. Meu Deus. E aquele ambiente mudou completamente, aquele peso que eu tava sentindo saiu, sabe? Aquele quarto voltou, assim, ao clima ambiente. E eu senti muita paz no meu coração. E no dia seguinte, o Mateus ele já estava uns 3 dias sem comer, né? No dia seguinte, o Mateus estava sentado na cama. O Mateus estava pedindo comida para comer porque ele estava com fome, estava conversando. O bracinho dele já havia voltado à cor normal. Então, ali foi um milagre que o Senhor fez. Foi um milagre. Aí eu lembro que eu liguei pro meu marido, falei, olha, aconteceu isso. Eu falei, né, ele tá comendo e tudo mais. Aí era 11 e pouco, que era o horário de visita, o meu marido foi. Meu marido e minha mãe foi ao hospital. Minha mãe entrou, ficou um pouquinho com ele e eu fui pra recepção sentar ali com o meu marido e explicar, né, falar para ele o que tinha acontecido naquele momento, né. E eu falando para ele, aí ele perguntou, era mais ou menos que horas, né, que você estava fazendo essa oração de entrega? Eu falei, era mais ou menos 2h30 da manhã. Aí ele falou assim, eu estava esse horário no chão da sala, fazendo essa mesma oração de entrega, porque o Senhor falou que era para eu entregar o Mateus. Meu Deus. Senhor, tremendo. Foi dessa maneira. E ali na recepção da Unimed, em 2016, nós falamos assim, vamos zerar a vida? Falei, vamos zerar. Aí ele falou, você me ama? Eu falei, eu te amo. Eu também te amo. Ele falou, então o que aconteceu daqui para trás passou. A partir de hoje nós vamos viver o nosso melhor casamento, nosso melhor relacionamento com Deus na frente. Não vamos deixar, né? Então, ali nós confessamos os nossos pecados, nós nos perdoamos, né? E a partir desse momento, que foi o processo da minha cura sendo completado, sendo assim, Deus falou, então agora você está pronta para viver o que eu tenho para você. E foi a partir desse momento que eu fui procurar terapia. Foi nesse momento que eu fiz muito tempo a terapia, que eu voltei a estudar. Entrei na sexologia para me curar, porque como eu tinha os meus bloqueios, eu sentia dor na relação, eu não tinha desejo, prazer na relação. O que era isso? Eu não tinha ideia do que era isso, sabe? Então eu entrei na sexologia para me curar. Eu entrei na psicanálise para me curar. E foi realmente um processo de cura, né? E hoje eu posso dizer que eu sou uma mulher curada para curar. Porque, assim, mais de 90%, né, das minhas pacientes que vão até a clínica, todas passaram por abuso, né? Então, assim, hoje eu trato elas não só com aquilo que eu estudei. Eu trato elas com a vivência que eu tive. Eu falo para elas, fica tranquila, porque essa dor que você está sentindo, esse bloqueio que você tem, não é para sempre. Existe cura. Então, Olha, isso. Meu Deus, é tremendo, meu Deus. Muito forte. Nossa, a história, o testemunho, né? No primeiro episódio, com a Thalita, nós falamos também da cura, né, do filho dela. Ela contou também que ela também tinha uma doença rara e hoje você também trouxe a sua história. E para a mãe é desesperador, né? Muito, porque muito. Bate em mim, faz comigo, mas não mexe com o meu bichinho, né? E você entregar seu Isaac é justamente isso, né? Você confia em mim, você me entrega aqui, agora sim, agora eu tô aqui o seu cordeiro. E vai para a vida, Exatamente. né? É isso que o Senhor fez e eu acho lindo isso. Eu sempre falo que de uma dor nasce um ministério. De uma dor nasce, não adianta, porque é muito mais fácil para você ajudar pessoas para falar de abuso do que uma pessoa que nunca sofreu abuso. Ela não vai entender a dor do outro. E a pessoa que está sentindo a dor, ela está esperando essa validação, né? Ah, você não sabe o que eu estou sentindo. Tu não vai saber o que está passando. Ela passa a nem confiar, muitas vezes, no terapeuta. Então, se você é essa pessoa que você passou por isso, por essa dor, por essa dificuldade, busque ajuda. Não fica batendo cabeça, não. Porque, às vezes, a gente quer se curar sozinho, do nosso jeito. E, às vezes, a gente está trazendo mais transtorno, mais problema. Procura profissionais sérios, profissionais que realmente fazem as coisas com verdade,
né, que vai poder te auxiliar da melhor forma possível. Tem pessoas que tá lá guardado isso, pegou esse abuso e guardou lá no fundo, tá aqui guardado, não mexe, ninguém sabe, ninguém precisa saber, isso faz muito tempo, né, mas às vezes essa ferida que tá lá guardada, ela tá sangrando. E você não está percebendo, né? Como a Jennifer falou, em muitos casos, as mulheres elas não vivem a plenitude da intimidade no casamento, não conseguem viver. Porque sempre vai remeter ao abusador, não consegue se entregar, a musculatura da pelve ela se contrai, então ela não consegue relaxar ao ponto de ter a intimidade ali de uma forma mais leve e aproveitar desse momento, não consegue. Não consegue nem olhar o marido como homem, porque homens traem, homens abusam, homens abandonam. Aí vem toda essa dor. Exatamente. Né? E aí, dentro disso, não são todos os casos, mas alguns casos de pessoas que optam, que acabam vivendo uma vida homossexual, é diante de uma situação dessa. Né? Então, amadas, busque ajuda. Eu dei um estudo, né, esses dias para as mulheres lá da minha igreja e eu trazendo para elas. Primeiro, o que a gente faz? A gente toma consciência. Depois a gente ora. Porque tudo que a gente vai fazer, a gente vai colocar diante do Senhor. Primeiro eu tomei a consciência, eu vou orar. Depois eu vou me movimentar. Exato. Então eu preciso buscar ajuda, buscar conhecimento, aprender. Porque eu falo, Jennifer, que assim, eu sofri também muito no início do meu casamento. Por falta desse conhecimento. Eu não cresci dentro da igreja, mas eu não tinha informação nenhuma sobre a intimidade do casal. Então, chegou uma fase que eu falei assim, não vai dar certo meu casamento. Aí você vê que repetindo um padrão familiar, porque a minha mãe já era divorciada. E não dá certo. Mas o problema não é que não dava certo. É que eu não me conhecia, não conhecia meu marido, não sabia lidar com ele, não conhecia como que funcionava o meu corpo. E para mim, a intimidade, o meu momento de intimidade era uma obrigação. Eu estava lá para poder cumprir uma agenda. Exatamente. E como você falou, né? O Senhor ele fez o nosso corpo perfeito, cheio de terminações nervosas, para dar prazer. Que se nós tivéssemos um Deus que quisesse somente que nós tivéssemos intimidade para poder reproduzir, ele não teria dado tantos pontos de prazer no nosso corpo. Então, ele quer que nós tenhamos prazer. E da forma correta, da forma santa, da forma plena, né? E aí, a gente tá quase chegando ao fim aqui do nosso podcast de hoje. Mas antes da gente chegar ao fim, eu quero que você fale um pouco sobre a prevenção de abuso. Né? Como que você vê isso? Como que você ensina? Qual a orientação que você pode dar hoje aqui para as mamães que estão nos assistindo, para que elas possam estar ensinando ou buscando, onde elas podem buscar conhecimento para poder apresentar para os filhos dela, para poder prevenir abuso? Ótima pergunta, né? Porque a prevenção, ela vem com a informação, né? Então, assim, se nós tivermos a informação correta, os nossos filhos, eles são protegidos, né? Então, foi aquilo que eu falei lá no início. Se eu tivesse tido a informação, a orientação, a educação sexual correta, eu não teria passado pelo que eu passei, né? Então, assim, o que eu quero falar para você, mamãe, fique de olho, né? Primeira coisa que precisa ter, o seu filho precisa ter a confiança em falar com você, né? Por quê? Porque nós não falamos sobre sexualidade com os nossos filhos porque nós temos um bloqueio com a sexualidade. Né? É por isso que a Fabi falou, muito importante, procure ajuda, mamãe. Se você tem um receio, um bloqueio de falar sobre a sexualidade com a sua criança, procure ajuda, para que você resolva essa questão da sua sexualidade primeiro, para que você tenha um olhar diferenciado, porque a sexualidade, quando nós falamos para uma criança, o sexo, ele está fora, né? É como se fosse um círculo, por exemplo. Quando nós falamos ali do adolescente, que já tem ali os hormônios sexuais, os adultos, o sexo, ele entra nessa questão da sexualidade. Agora, para a criança, não. O sexo não entra, porque a criança ela não tem a maturidade. Criança não tem hormônio sexual, né? Os hormônios, eles começam a ser desenvolvidos na criança ali na fase da puberdade para cima.
né? Então, como que você vai começar a tratar essa questão da sexualidade, né? Como a Fabi falou, desde bebê, você já pode dar uma educação sexual para sua criança, tá? Como, Jennifer? Ali na troca de fralda, nomear as partes. Por que que nós temos tanto receios em nomear a parte íntima, né? A gente ensina para a criança onde está o olhinho, onde está a boquinha, onde está o narizinho, mas nunca fala sobre a parte íntima, né? Então é importante falar, olha, agora nós vamos trocar o seu bumbum, né? Agora nós vamos, e sempre os nomes corretos, né? Porque tem problema de falar o apelido? Não tem problema, né? Até a certa idade, ele quando é pequenininho não tem. Mas quando chega ali a partir dos 5 anos, a criança tem que saber que é pênis, que é vulva, né? Ela precisa saber ali ter o conhecimento do corpo dela. Então, nomear essas partes na hora do banho, olha, vamos lavar a cabecinha, porque como eu falei, a sexualidade da criança não envolve sexo. A sexualidade da criança envolve o emocional, envolve o afeto. É isso que precisa, a gente precisa trazer para perto, né? Porque hoje em dia as crianças elas estão muito longe. Os pais trabalham o dia todo, a criança fica o dia inteiro na escola. Pensa bem, para e pensa. A sua criança, se for comparar nas 24 horas, quanto tempo que ela passa com você e quanto tempo que ela passa longe de você? Então, essa criança, ela precisa ter o entendimento que, quando ela está longe do papai e da mamãe, ela tem que saber se proteger. Ela tem que saber que não existe segredo bom, segredo ruim. Ela tem que saber o que ninguém pode tocar nas partes íntimas dela, ninguém pode beijar na boca dela, né? Ninguém pode fazer uma carícia. A criança tem que saber que se ela se sentir desconfortável, ela não precisa ficar ali perto da pessoa. Né? Um erro muito grande dos pais é quando a gente chega com a criança em um local, a gente fala, dá lá beijo no tio. Dá beijo no tio. A criança não quer dar beijo, mas a mãe fala o quê? Vai dar beijo no tio. Larga de ser teimoso. Gente, isso é um erro. Isso também faz parte da sexualidade, o respeitar a decisão da criança. Por quê? Porque ela sabe que se ela não quiser dar um beijo ou receber um beijo de uma pessoa, ela sabe que ela vai estar sendo protegida. E quando acontecer, né, se porventura acontecer algo de risco, essa criança ela vai saber, ela vai gritar, tá? Ela vai gritar, ela vai correr para você. Por isso que eu falei que a primeira coisa que precisa é a criança ter a confiança em você. Você precisa deixar claro para o seu filho, para sua filha, que ele pode contar tudo para você, tá? E não é aquilo, né? Porque na nossa época, jamais que a gente poderia falar sobre isso. A gente apanhava, a gente ficava de castigo. Então, a sua criança tem que saber que se ele for ou ela for chegar em você e falar alguma coisa sobre namorinho, sobre beijo, sobre alguma coisa, você não vai castigá-la, você não vai bater. Pelo contrário, você vai acolher essa criança e você vai educar. Isso que significa educação sexual para crianças. Não é falar sobre sexo, não é erotizar a criança, é acolher, é dar amor, é dar o afeto, é dar a segurança que essa criança precisa. E onde que eu posso encontrar isso, Jennifer? Nas plataformas digitais, existem vários... hoje em dia, né, com as redes sociais, a gente encontra muitos canais no YouTube, no Instagram, que fala sobre a proteção, né, da criança, sobre educação sexual. No meu Instagram também eu falo um pouco sobre isso também. Inclusive, eu estou agora com um treinamento, tá? Então você que é pai, que é mãe, que é líder religioso, pastor, que queira levar esse treinamento para a sua igreja, eu estou com um treinamento sobre educação sexual, emocional e prevenção ao abuso sexual, tá? Então ali eu oriento os pais a como falar com os seus filhos com a idade certa, oriento também nesse treinamento as pessoas, né, os que estão ali no Ministério Infantil. Por quê? Porque nós temos que estar atentos aos sinais. A criança, ela pode não falar com a boca, mas ela fala com o comportamento. Exato. Quando ela está sendo abusada e violentada. Então, se você desejar levar
para sua empresa, para sua escola, para sua igreja, esse treinamento, é só entrar lá no meu Instagram, clica no link da bio e agende esse treinamento, tá bom? Nas terapias também, né? Estou com a agenda aberta, tenho alguns horários ainda disponíveis para os pais que queiram ali, né, uma orientação sobre como falar, porque os pais ficam de cabelo em pé, né? Sim. Ai, meu filho falou de namoradinho, meu filho perguntou o que é sexo, eu não sei o que eu falo. Calma. Primeira coisa, respira fundo, mantenha calma. Esse é o mais importante. Exatamente, sensacional. Então, hoje a gente tem muitos lugares, né, para poder ter informação e vai nos lugares corretos. Vocês estão aqui com duas pessoas que são profissionais, são cristãs. Antes de tudo, nós somos comprometidas com a palavra de Deus, com aquilo que o Senhor ele determinou para nós. Eu falo que eu não escolhi a sexualidade, né? A sexualidade que me escolheu, porque eu jamais, Jennifer, jamais me imaginei falando sobre esse tema. Eu morria de vergonha, eu não conversava com isso com ninguém. E foi um dia eu vendo uma live de uma profissional, eu quis levar para minha igreja. E aí as minhas líderes ficaram de cabelo em pé, de onde você tirou isso, né? Eu falei, vamos procurar uma sexóloga. Por quê? Porque eu tive problemas. Eu quase me separei porque eu tive problemas. Eu falei, quantas outras mulheres não estão aí em silêncio, sofrendo, com dor, com dificuldade, com traumas, né? E aí o Senhor falou para mim, assim, de uma voz audível. Se eu mostrei para você, é para você fazer. E aquilo veio uma flecha no meu coração. Como assim, Senhor? E aí eu fui buscar várias confirmações, porque eu sou dessas. Vou pedir, Senhor, então fala comigo agora sim. Agora me fala assim, até eu ter certeza que era isso mesmo. Ah, eu também, viu? Porque eu sou palestrante também, né? Então eu dou palestras para as igrejas, para os casais, para as mulheres. E quando Deus começou a falar para mim porque antes era só profissional, né? Mas Deus falou assim, não, isso daqui é o teu chamado, não é apenas o profissional. Então eu quero você dentro da igreja. Ah, foram muitas confirmações que eu pedi, viu? Não é? Sim. E eu também fui dessa forma, e eu fui procurar, e aí o Senhor começou a se revelar, começou a confirmar e começou a entregar promessas. E aí eu entendi, não é isso mesmo, então vamos. E aí quando você começa a perceber as pessoas que te buscam, as dores, aí você entende. Nunca é sobre nós, nunca. É sempre sobre o outro, sobre o reino, sobre aquilo que o Senhor quer fazer. Então vai buscar informações de pessoas corretas, cristãs, que de repente você se sinta confortável, né? E tá levando o seu caso, né? A Jennifer tá aqui, ela é uma profissional seríssima. Ela tem uma história, ela estuda e estuda muito. Nós não paramos de estudar, né? Não, na verdade. Até hoje eu estudo. Não para de estudar. E para quê? Para ter conhecimento para poder transbordar. Então, não fique aí com as suas dores, vai buscar ajuda. Então, aqui na descrição do vídeo vai estar as redes sociais dela, o nome, tudo direitinho. Entra lá, procura ela, fala com ela, né? Então, nós somos da área, nós palestramos também. Eu sou mais voltada para casais e para mulheres, né? Também com palestras, com curso, enfim. O importante é o quê? Que você não saia daqui com dor. Que você não saia daqui ferida, que você não saia daqui achando que o seu casamento acabou, que você não saia daqui achando que, de repente, aquela passada de mão que você sofreu não foi nada, porque foi. E essa dor precisa ser curada, né, Jennifer? Então, eu quero te agradecer, minha querida. Muito obrigada pela sua disposição, por ter vindo, feito viagem, estar aqui junto conosco. E eu tenho certeza absoluta que esse episódio, ele vai ser um momento de transformação, vai ser uma virada de chave na vida de muitas pessoas, que Deus possa abençoar a sua vida, Amém. Continuar abençoando o seu ministério, continuar usando você como instrumento Amém. Nas mãos do Senhor, e muitas coisas a gente vai ter por aí ainda juntas, tá bom? Amém, eu que agradeço. Agradeço, Fabi, pelo convite, porque a minha oração é a seguinte: Senhor, coloca no meu caminho as pessoas que farão, né, com que esse chamado, com que esse ministério voe, né, porque não é sobre mim. Eu, Jennifer, não posso fazer nada, né, mas quem convence, quem cura, quem liberta, quem faz a obra é o Espírito Santo, né. Então eu que agradeço a oportunidade, eu que agradeço o espaço de poder estar falando sobre o meu testemunho, sobre a minha vivência, e algo tão importante, né, porque quantas mulheres que ainda estão presas a isso,
Quantas mulheres que ali, assim como eu, idealizavam um casamento abençoado, um casamento lindo, um casamento maravilhoso, mas a realidade era totalmente diferente, né? Então eu que agradeço, que Deus te abençoe poderosamente e estamos juntas aí nessa caminhada. Em nome de Jesus. E você que quer ser todos os dias uma nova mulher, continua conosco, que esse é o segundo episódio, nós temos mais 2, toda quarta-feira, às 7 horas da manhã, no mês de setembro, nós estamos juntinhas aqui e misturada. Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe o seu lar, que Deus abençoe a sua família, traga renovo e transformação para sua casa, em nome de Jesus. Fica na paz do Senhor.